Horrível. Bem-vindo, prefeito. Como vai? Bem, graças a Deus, Zezé, tudo bem, tudo jóia por aqui. As coisas, como você disse no início, eu estava acompanhando, acalmando sob a ótica do Covid, as pessoas voltando naturalmente às suas vidas, apesar das precauções, ainda com senso de normalidade. Eu acho que as coisas estão caminhando bem. Graças a Deus, estamos avançando. Prefeito, Zezé, posso começar? Não quero começar pela cidade, com pauta local. Eu sei que o prefeito está louco para falar de Jundiaí, mas eu quero falar sobre a convenção e as prévias do PSDB neste domingo. Sabemos que estão marcadas, teve todo esse desgaste adianta o remarca, não remarca, depois o Eduardo Leite veio e disse eu não pedi nada, e o povo do Dória não, ele pediu. Enfim, o que eu quero saber é o seguinte, como que o senhor está vendo as prévias e qual o impacto disso na unidade do PSDB? Por que eu pergunto isso? A impressão que eu tenho, o Dória está dizendo que ele tem 60-40, ou seja, que ele deve levar com 60% dos votos. O Eduardo Leite também diz que está prevendo a vitória, né? Mas eu vejo um PSDB hoje muito fragmentado e muito menor do que ele foi no passado. Como que o senhor acha que o PSDB vai tentar se reconstruir depois desta prévia de domingo? Eu acredito, Rose, que o PSDB reconstruirá a sua relação, não é com a classe política, é com a própria sociedade. Eu acho que as prévias deram para o partido um senso, uma dinâmica nacional. Eu mesmo acompanhei o governador João Dória em mais de 4 estados do Brasil. E eu acho que esse amadurecimento dos tucanos do Brasil com relação às candidaturas, às prévias, né, especialmente, ele foi muito positivo, foi extremamente positivo. Nós pudemos, a partir deste movimento de prévias, conversar um pouco com o Brasil, coisa que na ausência das prévias não é possível fazer. Com relação à fragmentação do PSDB, nós percebemos claramente que há uma fragmentação, porque determinada parcela do próprio PSDB aderiu ao governo Bolsonaro, e essa adesão ao governo Bolsonaro gera naturalmente desconfortos dentro da própria dinâmica das prévias. Então, essa fragmentação, esse rearranjo, ele será natural a partir do momento que a consolidação do resultado das prévias vier no domingo. E eu, naturalmente, acredito que o governador João Dória hoje tem a dianteira desse processo das prévias, não por uma crença pessoal, mas por cálculos matemáticos. Você pega dentro dos 4 grupos de votantes do PSDB, são 4 grupos que têm uma média ponderada para se contabilizar os votos. O governador João Dória hoje tem absoluta maioria em 3 desses colégios, e no colégio que cita-se do alto clero, aquele colégio que está relacionado aos deputados federais, aos senadores da República, aos governadores de estado, vice-governadores, presidentes de partido, se o governador João Dória já não tiver maioria, ele no mínimo tem um empate, com leve vantagem, eu diria hoje, no campo do alto clero, de onde se votam aqueles que têm uma intervenção maior no partido. Prefeito, pois não. Prefeito, eu quero só me atentar a um ponto que o senhor falou, depois o senhor continua, porque é dentro disso. O senhor falou que tem uma parte do PSDB que está ali de mãos dadas com o governo Bolsonaro. Essa parte, o senhor que se referiu ao Aécio Neves, por exemplo, que deve, inclusive, deixar o PSDB na eventualidade do Dória se consagrar aí o candidato do Canato. E outra coisa que eu queria que o senhor falasse é sobre Geraldo Alckmin deixando o PSDB. Como que o senhor vê isso? Bom, Zezé, não é exclusivamente o deputado Aécio Neves que aderiu ao governo. A adesão ao governo Bolsonaro veio dada a regionalização do Brasil e o apoiamento que o presidente tem em determinadas regiões do Brasil. Então, o deputado, e eu respeito até porque já fui deputado, ele se associou a uma tese da sua própria população. Você vai às regiões onde o agronegócio tem uma força, estes deputados eleitos pelo PSDB, eles têm uma correlação direta com o bolsonarismo, não necessariamente por paixão ao presidente, mas necessariamente por respeito à sua base e por também, naturalmente, não querer se afastar da possibilidade de ter os votos
destes bolsonaristas. Então, não quero atribuir a figura de deputado A ou B. É uma conjuntura. Eu acho que após a execução de prévias, nós teremos que ter uma posição, um lado, uma atuação mais clara. E com relação ao governador Geraldo Alckmin, todos nós temos, naturalmente, acompanhado os movimentos que o governador faz no sentido de deixar o partido. O meu pessoal apelo, que já fiz a ele, o apelo de um grupo grande de prefeitos que também já fizeram a ele, é pela permanência. Esse grupo fez o pedido pela permanência dele no partido. Eu acho que há uma grande necessidade no estado de São Paulo de uma reflexão maior para o Brasil. E entendo que a permanência do Geraldo conosco, a permanência do Geraldo no PSDB seria um ótimo horizonte, um aceno a uma sociedade que ele também já governou, com tamanha qualidade ele já governou. Eu vejo os movimentos políticos, Zezé, com muita naturalidade, até porque todos buscam o seu espaço. Nesse instante, tanto os deputados, como os candidatos de prévias, como aqueles que são pré-candidatos a cargos eletivos, como é o caso do governador Geraldo, eles devem se movimentar, isso é legítimo. Agora, dentro do processo político amadurecido, essas fissuras serão superadas até o processo das eleições, assim eu entendo. Alguns sairão, outros entrarão, mas o contexto precisa ser de avaliação clara do que nós queremos para o Brasil. Se é o retorno do presidente Lula, se é a continuidade de um governo que demonstrou não ter um horizonte de planejamento, ou se a sociedade vai de fato se aperceber o quão importante é um resultado diferente desta polarização, essa armadilha. Nós não podemos entrar, e que há duas opções, o bolsonarismo e o petismo. Nós temos necessariamente que encontrar um caminho para a sociedade, não para a classe política. Eu vejo dessa forma e com muita naturalidade os movimentos políticos hoje existentes dentro do PSDB, com respeito, naturalidade e desejo, especialmente, de que nós possamos estar totalmente unidos para o processo de 22. Tá. Rose, podemos ir para Jundiaí? Podemos. Okay. Prefeito, como eu abri, né? Eu abri falando que a gente esperava o senhor e depois quase derrubamos o senhor, mas está valendo aquela entrada. Esse ano foi um ano que a gente ontem falou com o prefeito de Amparo, tem falado com o prefeito de Campinas e vários outros prefeitos. O que os prefeitos mais foi secretário de Finanças e Saúde, né? Foram esses papéis, assim, as maiores demandas. Com isso, abriu-se flancos aí em outras áreas da administração pública. Com a Covid controlada, o que vai ser da agora para frente nas administrações? Eu falo nas administrações porque, obviamente, o senhor vai estar falando pela administração de Jundiaí, mas é mais ou menos o que as cidades todas vão estar enfrentando. Eu acho que os efeitos pós-Covid, Zezé, ainda permanecerão na área da saúde. Te explico por quê. Há um represamento de cirurgias eletivas, há um represamento de exames e consultas que não foram feitas em razão da emergência dos cuidados com o Covid, e está tudo represado. Esse represamento, ele necessariamente demandará capacidade administrativa, especialmente na área da saúde, para socorrer uma população que também, não só do Covid, adoeceu. Você pega, por exemplo, as doenças socioemocionais. Elas não estão associadas necessariamente à fila do hospital, mas elas geram um reflexo na saúde pública que é um reflexo enorme. Nós precisaremos cuidar desses efeitos socioemocionais e do represamento que há, como disse aqui, naquilo que é eletivo, aquilo que é em baixa complexidade, média complexidade, nos sistemas de saúde como um todo. Você tem associado a isso um problema enorme hoje, Zezé, que é o problema de fragilidade social. Os governos devem se atentar que a sua população mais vulnerável hoje passa por privações, e não é privações de lazer, é privações de alimentação. As pessoas não têm acesso à carne, as pessoas não conseguem comprar, muitas vezes, o básico da cesta básica de alimentos, porque a inflação corroeu o poder de compra, especialmente da pessoa mais pobre, da pessoa mais simples. Você tem os efeitos da educação. As nossas crianças que passaram pelo menos 15, 16 meses, não sem o contato pedagógico da escola, mas sem a capacidade da socialização da escola. A escola é um elemento fundamental para o crescimento de uma criança, a socialização, o respeito às diferenças, o respeito àqueles que não são iguais a nós. Isso se aprende dentro do ambiente escolar, nesse universo e nessa pluralidade que há nas escolas. Além disso, naturalmente, associado a um fato,
Zezé, que eu não quero discordar, mas eu quero refletir com você. As finanças dos municípios hoje, dado o processo de aumento de arrecadação de ICMS e esse percentual ser transferido para os municípios, nós temos hoje os municípios numa situação, até sob a ótica das finanças, melhor do que estava no ano de 19 e também no ano de 20. O que não pode fazer é transformar esse efeito do aumento da receita em aumento de custeio, porque vale a pena dizer, Zezé, para os prefeitos e para as lideranças públicas, todos nós tivemos aumento de receita. À medida que o combustível aumenta, à medida que o ICMS é um componente, sim, do combustível, os municípios recebem mais por isso. A inflação que gera esse efeito anabolizante na economia, ela não deve fazer com que os prefeitos aumentem o seu custeio, usem para investimentos, mas não em custeio. Por quê? Porque esse efeito anabolizante da inflação nos orçamentos existe. Então, acho que os desafios da administração nesse instante, além da parte financeira, estão voltadas às áreas sociais, educação, saúde, a abrangência do serviço social dos municípios para a população mais vulnerável e mais carente. Esses são os grandes desafios que todos nós vamos enfrentar nos próximos anos frente às nossas prefeituras. Prefeito, o senhor acha que a educação, por exemplo, algumas cidades, os alunos não têm voltado para as escolas por conta, e principalmente o ensino fundamental, por conta do medo, se acostumaram, arrumaram trabalho? Como que está sendo essa história da evasão em Jundiaí? Nós não temos aqui, Rose, uma alta evasão, porque nós construímos no processo de pandemia com a nossa comunidade a discussão e a tese de que a educação deve prevalecer no ambiente escolar, como disse aqui, não só por razões pedagógicas, mas por razões socioemocionais, por razões de convivência, do respeito à pluralidade. Isso aqui já foi dito por mim. Eu vejo que nós não podemos postergar esse retorno e nós precisamos ser responsáveis de informar a população, especialmente aos pais que levaram os seus filhos à escola, especialmente os mais novos, é essencial. Vou dizer por quê, Rose. 80% da capacidade cognitiva, motora e sensorial de um ser humano, ele se desenvolve nos anos iniciais de vida. 80% do que nós somos hoje, nós absorvemos até os 8 anos de idade. Isso não é tese minha, isso é tese da neurociência e desenvolvimento de crianças, especialmente na parte desta fase da vida. Então, eu tenho tentado já há muito tempo, aqui em Jundiaí, eu fui um entusiasta, mesmo em tempos de pandemia, que as nossas crianças socializassem, porque eu entendo que o dano causado nesta fase da vida, você leva para a vida inteira. Por isso, o meu apelo, inclusive, diversas reuniões que fiz, videoconferências, exposições, dizendo que o meu desejo de ter as crianças na escola não é necessariamente o desejo porque eu sinto que falta o aprendizado da matemática, do português, da história, da geografia. Não é só isso. Tem outros componentes que precisam ser inseridos. As nossas crianças, Rose, a minha preocupação hoje é que nós temos crianças, eu estou dizendo, 9, 8, 7, 6, que estão fazendo automutilação. Crianças que estão entrando em depressão, crianças com síndromes, e isso não pode passar desapercebido pelos prefeitos. Nós não podemos deixar as nossas crianças entregues a uma realidade que é uma realidade, por muitas vezes, nos bairros mais vulneráveis, mais difícil em casa do que na própria escola. A escola é um ambiente seguro, é um porto seguro, desde a parte nutricional até a saúde emocional das nossas crianças. É assim que nós fazemos educação aqui em Jundiaí. Por isso, eu vejo, Rose, que nós precisamos ter uma discussão um pouco mais profunda, que não só o fato de estar aprendendo matemática, estar aprendendo língua portuguesa, como ele está emocionalmente, como essas crianças estão, o seu estado emocional, o seu estado de saúde mental. Eu acho que isso deve ser levado em consideração, e esse palco do Bastidores do Poder é maravilhoso para fazer essa discussão pela abrangência que tem o próprio programa. Agora, eu defendo essa tese. Isso que o senhor colocou é muito importante, da saúde mental das crianças, mas o que o senhor fez para poder resolver essa questão? Contratou mais psicólogos? O que vocês têm feito para poder chegar até essa criança e trazer para poder entender esse sofrimento psíquico dela?
Rose, a gente não fez só para as crianças. Logo no modelo de pandemia, logo no acesso que nós tivemos ao volume de doenças socioemocionais na pandemia, nós criamos um serviço de 156. Era um serviço em que as pessoas ligavam para poder exatamente ter atendimento de psicólogos. Então, nós disponibilizamos para toda a população jundiaiense que tivesse a necessidade de um amparo de um profissional na área emocional, que tivesse acesso a esses psicólogos, acesso por telefone. Nós criamos um núcleo aqui na cidade, que é o núcleo de acompanhamento dos pacientes pós-Covid. E nós tivemos uma demanda enorme nesse nosso núcleo de pessoas que procuravam não só os reflexos clínicos do Covid, mas também com os reflexos clínicos socioemocionais. E para as crianças, mais ainda, era o acompanhamento que nós fazíamos com os diretores de escola, professores e a nossa equipe para a compreensão de como eles estavam em casa. Então, a manutenção do vínculo, a busca ativa em casa, daquela criança que não buscava a lição para poder fazer, não buscava as apostilas, que ele não tinha acesso à escola. Nós fizemos uma busca ativa. Nós cuidamos, Jundiaí é conhecida internacionalmente como a cidade que buscou fazer as melhores políticas para a criança, para a primeira infância. Eu tenho aqui, Rose, os menores índices de mortalidade infantil da história da nossa cidade. Desde que os índices começaram a serem aferidos, a Jundiaí tem o seu menor volume de pessoas de mortalidade infantil. Então a gente leva muito a sério essas questões. Você tem criança na fila de espera por creche ou você conseguiu zerar? Não, eu tenho criança em fila, tenho sim, Rose. Eu tenho muitos problemas aqui em Jundiaí, mas o fato é, criança em creche não é criança em depósito. Criança em creche é para iniciar um modelo pedagógico, não é para... Eu sempre digo, eu tenho muito respeito pelos pais que me procuram e dizem assim: prefeito, eu preciso de uma creche porque o meu filho precisa da creche, porque eu tenho que trabalhar. Eu entendo essa realidade do pai que tem que trabalhar, mas nós precisamos compartilhar com os pais uma seguinte missão: creche não é espaço para que a gente deposite as nossas crianças, porque há necessidade do trabalho. Eu tenho 3 filhos, eu sei o que é a necessidade de trabalhar e deixar meus filhos acompanhados. Agora, o que nós não fazemos em Jundiaí é ingressar com crianças em creche sem critério, sem capacidade de poder acolhê-las, porque o dano é maior. Então, tenho fila em creche em Jundiaí, infelizmente. A fila é muito alta, prefeito? São de quantas crianças? Eu devo ter hoje 1.200 crianças aguardando fila em creche. Essa demanda ela cresce ao final do ano, naturalmente pelo início das matrículas para o ano posterior. Isso tende a cair. Eu tenho creches conveniadas. Eu fiz um modelo de voucher já antigo aqui na cidade para que as crianças estudem em creches privadas. Nós vamos tentando reduzir essa fila, mas há, Zezé, aqui em Jundiaí, Rose, um fluxo diferente. Aqui as pessoas saem do ensino privado e ingressam no sistema público, porque ele é um dos mais altos e débeis do estado de São Paulo e, consequentemente, do Brasil. Nós temos uma rede muito forte, mas há demanda em creche. Nas outras idades, universalizado, todos são atendidos. Mas em creche eu tenho problema de fila, sim. Nós estamos procurando, com novas construções e novos convênios, superar esses problemas. Prefeito, eu vou retroceder a um ponto aí que o senhor falou, juro, prometo, última pergunta, sei que o senhor tem que trabalhar. Mas o senhor falou sobre a questão da arrecadação, que tem se beneficiado aí dessa inflação, dessa alta frequente aí do preço de combustíveis, né? Uma vez que parte desse preço é formado pelo ICMS, que é repassado para os municípios. Fiz esse retrospecto para o nosso ouvinte saber. Com esse aumento de arrecadação, o que aconteceu é que a taxa, aliás, o percentual de comprometimento com o funcionalismo público, com a folha de pagamento, caiu. E isso já vem, assim, eu já vejo um prenúncio de uma briga feroz com os servidores que ficaram sem reajuste por causa de lei, decreto aí do governo federal. E como é que o senhor está vislumbrando aí? Quando que o funcionalismo, o dissídio do funcionalismo, e qual que é o comprometimento hoje, e o que o senhor espera, assim, porque isso vai fazer com que o pessoal venha com a faca no pescoço?
Bom, Zezé, eu tenho uma felicidade aqui em Jundiaí, eu estou vivendo aqui nesse instante a reforma da Previdência. Então, não há discussão mais dura com relação ao servidor público do que a decisão de se fazer uma reforma da Previdência que venha reduzir o déficit que nós temos hoje e que é suprido com recursos do próprio Tesouro Municipal. Então, para te dizer que estas discussões com o servidor público de Jundiaí, essas discussões, elas são feitas de modo transparente, maduro e frontal. O que eu estou dizendo frontal é que todo dissídio eu mesmo deixo a sala de reuniões para que eu possa promover, junto com os nossos servidores, 2 pontos. A necessidade de restituí-los pelas defasagens existentes do seu salário e, por outro lado, a capacidade do município de manter as suas contas em ordem. E isso tem dado certo. Esses 2 requisitos têm dado certo. É claro, nós estamos preocupados em fazer uma reposição, especialmente, Zezé, para quem ganha menos. Porque dentro do serviço público você tem aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos. Vou te dar um exemplo. Eu estou estudando poder fazer uma correção no cartão alimentação dos nossos servidores. E por que no cartão alimentação? Porque a inflação corroeu o poder de compra do mais pobre e eu tenho servidores aqui que ganham um salário compatível com o do prefeito, assim como tenho servidores que ganham muito menos. E quando eu vou discutir o cartão alimentação, eu estou exatamente recompondo para aquele que ganha menos. Nós estamos fazendo conta, cálculos, nós vamos naturalmente enfrentar essa discussão no próximo ano com os nossos servidores de maneira muito transparente. Eles têm sido muito colaborativos e compreensíveis de que nós temos uma cidade a administrar, um desejo da sociedade para ver a nossa administração prosperar nos investimentos e também a necessidade de acolher e investir naqueles que são a razão do serviço público. Eu estou de passagem, o servidor público é a essência desse processo. Eu fui a uma escola ontem pela manhã, Zezé, encontrei a Deodato Jansky, uma escola que fica ali no Jardim São Camilo, encontrei a Bia, uma pessoa que trabalha na escola, e ela me disse: prefeito, por favor, muito cuidado com o que você vai fazer com a reforma da Previdência, porque isso vai afetar nós. E eu disse a ela: muito mais confortável para o prefeito que foi reeleito, que está indo agora ingressando nos seus 3 últimos anos de governo, não fazer a reforma da Previdência. Só que hoje eu posso estar sendo antipático em fazer a reforma. Mas daqui a 20 anos, quando você precisar do fundo de Previdência, você vai me agradecer, porque o cálculo de hoje é feito para aqueles que se aposentam. E nós temos exemplos de estados brasileiros que, na época de pagar o funcionalismo, aposentado deixou de pagar. Então nós temos feito uma discussão responsável. Jundiaí adequa-se à tese antiga da lei de responsabilidade fiscal, gastar aquilo que arrecada e não pegar esses investimentos de alta nesse instante e transformar em custeio, que pode ser uma grande armadilha para o futuro. Tá joia, prefeito Luiz Fernando Machado, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Bastidores do Poder, dizer que é sempre um prazer, e quando tiver tempo, liga pra gente, vamos conversar aqui com os nossos ouvintes e telespectadores. Valeu, Zezé. Nós não vamos derrubá-lo. Não vamos. A gente só... esse Lucas, a culpa é dele, olha. Ele tá com o pescoço ali. Eu estava aqui aguardando um anfitrião me deixar entrar na sala e, por outro lado, a Zezé e a Rose dizendo: vamos derrubar esse cara, ele não está no horário, chama ele, vai, chama... Eu aqui dando tchau, dizendo: eu estou aqui sim. Muitíssimo obrigado. Obrigada, prefeito. Tchau, valeu, um abraço. Tchau. Bom, e agora a gente vai para